Vamos, senão não vamos atrasar a aula. Vamos lá, vocês respondem junto comigo então aqui. Vamos lá, quem terminou, só para eu ter uma noção aí. Beleza, então vamos fazer junto aqui. Ó, não vale, vou falar de novo para quem chegou atrasado. Essa provinha não vale ponto, é só uma revisão das 2 primeiras aulas, para você ver se você já conseguiu gravar, lembrar. Dessa provinha pode sair aí umas 2, 3 questões para a prova final, então estude, guarde no seu material, tá bom? Vamos lá então, vamos ver se você aprendeu. Qual o nome de pai de Abraão? Terá, aí ó, todo mundo acertou, 100% de acerto. Quem que era Melquisedeque? Era o rei, né? Rei de Salém, lembram? O que Abraão deu para Melquisedeque? O dízimo, né? Então, rei de Salém aqui só para a gente lembrar. Qual a cidade que Abraão encontrava quando recebeu o chamado de Deus? Arã, tá certo. E da onde que Abraão saiu? Lá no começo. Ur dos Caldeus. Vamos lá, seguindo. Deus chamou Abraão para construir um grande povo, gigante povo, numeroso povo. Enfim, aí essas palavras relacionadas. Só não pode ser um alegre povo, tá? Tem que ser em relação a número. Em novo povo. É mais relacionado a pode ser assim, um novo grande povo aí, você pode colocar aí, um novo grande povo. Tem que ter um relacionado a numeroso, tá? 100% de acerto até agora? Sim? Então tá bom. Eu sabia que essa turma aí... O que obrigou Abraão a sair... Essa é difícil, hein? O que obrigou Abraão a sair de Canaã e ir para o Egito? Fome. 5. Estando no Egito, Abraão mentiu afirmando ao povo que sua esposa era sua irmã. Se fosse esse nível de prova, todo mundo tirava 10, né? Vamos lá, seguindo, mas vai ser mais ou menos isso. As desavenças entre os pastores de Abraão e Ló foram causas da separação. Ló escolheu morar próximo a Sodoma, que era o Vale do Jordão, que ficava lá sul, mais ou menos sul do quê? Do Mar Morto, né? Então foi aonde Ló escolheu morar. Tinha uma outra cidade lá que era próximo de Sodoma? Gomorra, tá? Nome da serva egípcia que Sarai permitiu que Abraão a possuísse? Agar. E da onde que Agar veio? Quem lembra? Do Egito. Foi um presente de Faraó, né? Lembra que Abraão vai para o Egito, volta, depois da mentira lá, volta, e aí ele traz ovelhas, traz bens e recebe também a escrava egípcia Agar. Algumas versões, me perguntaram hoje cedo, vou também aproveitar e responder. Traz Agar sem H. Não faz diferença nenhuma. Tá bom, gente? Não faz, é mais tradução do que algo que vai interferir na história, tá? É mais tradução. Qual foi o sinal da nova aliança? Circuncisão. Tava fácil, né? Deus muda o nome de Abrão para Abraão e Sarai para Sara. Essa aqui, vamos ver se vocês acertaram. E promete um filho a ele. Seu nome é Isaac, quer dizer... Quem colocou promessa, levanta a mão. Quem colocou riso, levanta a mão. Riso. Ele é o filho da promessa. Ele é o filho da promessa. Mas o nome dele significa alegria, significa riso, tá bom? Ele é o filho da promessa, tá? Então por isso que a gente colocou aqui, ó. Seu nome é Isaac, que quer dizer riso, tá bom? Pessoal, estou passando rápido aqui porque é só uma revisãozinha. Depois em casa você pode parar, prestar mais atenção ali, tá bom? Mas ó, lembrando aqui, tá? Então, significa riso, alegria, mas ele é o filho da promessa, tá? 10. Deus teve misericórdia de Ló, salvou da destruição de Sodoma e Gomorra. Essas cidades foram destruídas como? Chuva de fogo. Isso aí, chuva de fogo.
11. Essa era muito difícil, né? As filhas de Ló, através de um ardiloso plano. Qual foi esse plano? Quem lembra? Embebedar o pai, né? Isso. Um embebedou numa noite, outro embebedou em outra. Resolveram ter filhos com seu pai. A mais velha deu à luz a Moabe. Esse foi o pai dos... Não é dos Abobitas? Não, né? Dos Moabitas. E quem lembra o outro povo? Amonitas, tá? Amonitas. Então, Moabitas e Amonitas. Quem acertou tudo? Acertou, Paulo? Você não fez, né? Por isso você acertou tudo. Tá, mas você deu tempo de fazer? Gabriel fez em 2 minutos e acertou tudo. Sabia que te passando... Parabéns, Gabriel. Salve de palmas. Só o Gabriel acertou tudo? Acertei tudo. Você também? Corrigiu. Ah, depois corrigiu junto. Entendi. Então, salve de palmas para vocês. Aproveita essa revisãozinha aí, você pode ficar para você. Você dá uma olhadinha em casa, guarda junto com o seu material, tá bom, gente? Lá na prova, pode ser que caia uma perguntinha dessa, pode ser que pergunte, Isaac era filho da... Aí você coloca promessa em vez do riso, tá? Então tem que prestar atenção ali. Da Sara também, né? Mas não, a gente não ia colocar a Sara lá, né? A gente podia colocar da... mãe dele, enfim, aí ia ser, tá certo também. Vamos lá, então, vamos seguir. Todo mundo recebeu a aula de hoje? A aula de hoje está aqui na cadeirinha. Adriano, você pega... quem não recebeu a aula de hoje? Levanta a mão. Só falta o Cristiano aqui. Paulo também não? Isso, obrigado. Pessoal, quem aqui está conseguindo fazer a leitura? Quem está lá no capítulo 27 já? Levanta a mão bem alta. Já está no 35? Tá. Então, lembrando, vamos lá, que a leitura, a gente está dividindo as tarefas ali em geralmente 7 capítulos para não ficar pesado tudo de uma vez, tá? Mas a leitura no final da matéria vale 2 pontos. É um peso legal, assim, por você ler, tá? E ainda mais que quando eu estou aqui na aula, pelo menos você consegue se conectar mais. Quando eu estou falando da história ali, você já está mais ligado no que aconteceu. Então, a leitura é importante. Essa semana vocês vão ler do 28 ao 35, tá? Então, se você não está lendo, quem está na campanha dos 40 dias aqui? Legal. Então, eu sei que aí pega a campanha, mais tarefa do CENIB, mas separa um tempinho a mais ali, 10 minutinhos, eu acho que você consegue. Acho que não dá 10 minutinhos pra você ler um capítulo por dia ali. 5 minutinhos a mais que você acorda junto com a campanha ali e faz a tarefinha do CENIB, um capítulo por dia, mais ou menos a gente está passando. Porque é importante. O que eu estou passando aqui foi o que eu estudei e estou passando, mas Deus pode te revelar coisas ali na leitura. E é legal porque a aula fica mais dinâmica. Você pode me questionar de alguma coisa, a gente consegue trocar uma ideia melhor. Tá bom? E também, vale ponto, gostaria muito que todos vocês lessem. Beleza? Então vamos para a aula de hoje. Vamos lá, todo mundo com a apostila. Deixa eu só me organizar aqui que eu tô cheio de papel hoje aqui. Capítulo 20. Começamos. Capítulo 20. Abraão em Gerar. Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Vamos lá. Então, toda vez que... Vocês estão achando a luz aqui fraca, gente? Tá tranquilo, né? Não precisa ligar os canhões aqui. Então, quando a gente está falando de Velho Testamento e dessa parte de patriarcas, lembra que a gente está falando dessa região aqui. Aqui, ó, Jerusalém, estão conseguindo ver? Sim, aqui Jerusalém. E agora a gente vai para Gerar, para onde Abraão se muda novamente por causa de fome, pastagem, água. Lembra que a gente falou na primeira aula que eles eram nômades? Então, que eles iam em busca de recursos, né? Então, eles vão mudando de um lugar para o outro. E aí, ali no capítulo 20, que é o primeiro capítulo que a gente está lendo, Abraão chega a uma nova região, que é a região de Gerar, que é o deserto do Negueb. E aí você pensa, poxa, Abraão foi para um deserto procurar alimento? Sim, vamos lá, por que ele foi para lá? Então,
Vou ler aqui para vocês. Ó. O Negueb era uma região desértica ao sul de Israel, abaixo das linhas da cidade de Belém e Hebron. Era um lugar árido, seco, um grande deserto, mas que durante os meses de outubro a abril, a estação das chuvas, recebia um fenômeno natural espantoso. As chuvas fortes da região faziam correr montes, quantidade de água, e essas águas geravam riachos. Então o povo ia atrás, basicamente, do que eles precisavam para sobreviver era água. Tá? E aí, então, por essa abundância de água nessa região, em determinados momentos do ano, tinha uma vegetação e conseguia suprir a necessidade do que o povo precisava. Então, ali no capítulo 20, você vê Abraão indo para esse deserto. Você vê um deserto com folhagens, deserto com uma pastagem, tá? Então, vamos ler ali na apostila. Quem pode ler para mim o que está escrito na apostila? A gente vai completando junto. Gerar. Então Gerar era uma região que era habitável, tá? Tinha pessoas morando lá. Depois a gente vai falar, vai mostrar aqui. E aí Abraão, quando ele chega em Gerar, o que ele tem? Medo. De novo, o tal do pai da fé tendo medo. E lá ele comete o mesmo erro. Ele mente que Sara era sua irmã. Depois a gente lê nesse capítulo lá que ele fala que ele tinha um combinado com a Sara. Quando eles fossem para lugares desconhecidos, ela deveria falar que ela era irmã dele. Então ele está repetindo um erro que ele já cometeu. E eu quero te perguntar, quantas vezes, não precisa levantar a mão agora, quantas vezes na sua vida você já cometeu um erro que você já tinha cometido? Já aconteceu com alguém isso aí? Já, né? Algumas vezes, né? Você errou, você se arrependeu e depois você erra de novo. E com Abraão aconteceu a mesma coisa. Então, lá em Gerar, pelo medo de ser atacado, pelo povo desconhecido, ele chega lá e ele mente que Sara era sua irmã. E aí Deus chega com todo amor para um rei chamado Abimeleque. Você pode completar ali, ó. Mas Deus fala com Abimeleque de forma enfática que ele morrerá. Deus fala, ó, como você está com a esposa de Abraão, você vai morrer. Que a mulher que você tomou para si é casada. E aí Abimeleque fala, mas eu não tomei ela como mulher ainda. E bate um desespero, e ele vai procurar aquela mesma história, lembra lá do Egito? E ele vai procurar Abraão. E Abraão, quem pode ler para mim ali agora? Deus tem misericórdia. Quem pode ler para mim ali na apostila? Deus tem misericórdia de Abimelque, desculpa. Tá errado aqui, é Abimeleque, gente. Abimeleque. Deus Isso. tem misericórdia de Abimeleque, poupando sua vida, por ele se arrepender de suas atitudes. Abraão orou pelo rei de Gerar. E aí a bondade de Deus se manifesta de novo. Abraão ora pelo rei de Gerar, que era Abimeleque, e ele recebe de novo, ali daquela região, ele recebe ovelhas, bois, servos e servas. Então, e aí até a história conta que as mulheres daquela região ficam estéreis. E aí Abraão ora pelas mulheres e Deus tem misericórdia e volta a tornar aquelas mulheres férteis, tá? Então, de novo, Abraão fazendo um erro, mas Deus, na sua infinita misericórdia, e lembrando, gente, Abraão está sendo treinado para ser líder de uma grande nação, que já é uma nação, já tem um povo grande sobre o comando dele, já tem, a gente vê ali vários servos, várias servas, já vê um rebanho grande, então Abraão está sendo treinado, Deus está treinando ali o caráter de Abraão, e ele tem misericórdia com Abraão em relação a essa situação, e mesmo assim, ele mentindo, Deus reverte. Abraão, acho que percebe o erro, ora pelo rei, tem misericórdia, e Deus recompensa ele ali com servos e servas e bens também, tá bom? Neste período aí, quantos anos tinha Abraão? Nessa fase. Ele está entre 86 e 99, que no próximo capítulo 86 e 100, que no próximo capítulo agora que a gente vai ver é o nascimento de Isaac. Então Isaac nasce com 100, Ismael nasce com 86, então é nessa faixa aí, de 86 a 100 anos, mais ou menos nessa faixa, que é a idade de Abraão.
Aí, chega para mim, na matéria de hoje, eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente vai estudar, que é o nascimento do segundo patriarca que a gente vai falar, que é Isaac, o filho da promessa, o tão sonhado filho. Chegou a hora de nascer, depois de tanta aprovação, vem o tal do Isaac. Então, quem pode ler para mim a apostila aí? Deus é fiel. Com Sara. Deus é fiel, fez com Sara o que havia prometido. Ele deu a luz a um... Ela deu a luz, né? Ela deu a luz a um... filho. Chamado de Isaac, que é o que significa? Vocês não esquecem mais, né? Então, nascimento de Isaac, filho da promessa, 100 anos, Sara velhinha já, 96 anos, eu acho, 86 anos, desculpa. 86 anos, Sara dá a luz a Isaac. Então, sonhado filho da promessa, chega. Nesse momento, há um conflito ali. Então, esse filho nasce, e aí eu quero que você pare e lembre que Abraão já tinha um filho, que era quem lembra o nome? Ismael, filho de Agar, tá? Ismael, se o filho da promessa não vem, se Isaac não vem, Ismael ele é o primogênito, né, que foi o primeiro ali, filho dele, e ele seria o herdeiro de Abraão. Culturalmente falando, quando vem um filho de dentro da linhagem, a gente está falando da esposa e não de uma serva, não de uma escrava, esse filho perde o direito de primogenitura. Então, a partir desse momento, o herdeiro de Abraão se torna Isaac. Tá? Então, a partir desse momento, aquilo que Ismael tinha como herança, como primogenitura, como direito, é transferido a Isaac. Poderia voltar no caso, por exemplo, de Isaac morrer, voltaria para Ismael, né? E se Ismael morre, vai para Eliezer, que seria o servo mais velho ali da casa de Abraão. Então, momento importante da nossa aula aqui: transferência da primogenitura para Isaac. A partir desse momento, Isaac é o herdeiro direto de Abraão, beleza? E aí dentro da promessa de Deus. E aí gera um conflito, tá bom, gente? A gente lê nesse capítulo que, num determinado momento ali, Ismael está tendo um contato com Isaac. A Bíblia fala que ele ri ou brinca, enfim, depende da tradução. E Sara não quer Ismael perto do seu filho. E nem quer nem Agar perto do seu filho Isaac. E ela pede para Abraão mandar embora. Enfim, dá um jeito, já dá um jeito com Agar e Ismael. Tá? Então vamos ler aqui, acho que eu coloquei isso. Coloquei aqui, ó. Quando Abraão teve o filho da promessa, estava com quase 100 anos. Sara expulsa Agar. Eles causavam... Deixa eu ler na apostila de vocês, que a minha está um pouco... É isso? É que a minha apostila está um pouco mexida aqui. Sara expulsa Agar. Eles causavam desconforto em Sara. Essa atitude gerou uma perturbação em Abraão. Deus diz a Abraão que obedecesse ao pedido de sua mulher. Então, Sara pede que Agar e Ismael vá embora. Por que gera uma perturbação em Abraão? Porque era filho dele. Ele não tinha o direito lá de ser o primeiro, mas ainda era filho de Abraão, tá? E aí Deus conforta o coração de Abraão. Quem pode continuar lendo para mim aí, por favor? Deus diz a Abraão que obedecesse. Alto, por favor. Deus diz a Abraão que obedecesse ao pedido de sua mulher, porque Agar e Ismael ficaria bem, pois esse menino também constituiria um povo, pois ele era o seu descendente. Eu quero que você volte agora na promessa de Deus para Abraão. Tá, descendente aí, tá, pessoal? Promessa de Deus para Abraão. Ele fala para Abraão que ele seria pai de nações, pai de multidão. Então, Deus também, mesmo o homem, aí Abraão errando, Ismael sendo fruto do pecado, Deus cumpre, Deus é fiel de tal maneira que ele reitera que ele vai cumprir a promessa em Ismael também.
Então, Ismael vai ser pai de uma nação, que a gente já falou, que são os árabes, né? Não sei se foi aqui ou na outra turma que alguém perguntou onde estava a genealogia de Ismael. Acho que nesse capítulo aparece, ou no próximo, aparece a genealogia de Ismael. Então, abaixo de Ismael também há uma grande nação. Abaixo de Isaac vem a nação do povo de Deus, né? Mas também abaixo de Israel vem uma grande nação, que é gerada da genealogia de Abraão, tá? Então, seguindo aqui. Um tiro de flecha era a distância que Agar deixou o seu filho para não o ver morrer. Porém, Deus ouviu o choro do menino. Quem sabe a distância de um tiro de flecha? Ninguém sabe. 150 metros. Ó, hoje, eu dei uma pesquisada. Hoje, uma competição oficial de flecha e arco e flecha vai de 20 a 120 metros. Então, começa com 20 até 120 metros, uma competição oficial. Um tiro dá para chegar ali a uns 150 a 170 metros, um tiro de flecha, né? Claro que hoje tem toda uma tecnologia, fibra de carbono, enfim, a flecha, né? Considerando aí um arco e flecha manual, você pode colocar aí uns 50 a 70 metros, aí uma distância. Então, Agar vai embora com Ismael. Num determinado momento acaba a água, acaba a comida, e ela vê, o filho dela vai morrer. E aí eu acho interessante essa história. Ela deixa o filho aqui, não quero ver morrer você. Então deixa o filho aqui e vai a uma distância de 70 metros. Gente, 70 metros dá para ver uma pessoa? Dá, né? Dá, né? Então, eu vejo no coração de Agar assim, eu não quero ver você morrer, mas eu estou acreditando que você não vai morrer. Então, eu vou, mas não vou. E aí Deus, porque Agar sabia dessa promessa. Deus vai lá, o anjo do Senhor, eu coloquei isso aí, né? Deus ouviu o choro do menino, o anjo do Senhor estava com ela, Agar, ele consolou, abriu seus olhos e ela viu uma fonte onde tinha água, né? Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto de Parã e transformou em um flecheiro. E aí Deus reitera a Ismael que ele será um pai de uma nação também. Deus aí faz uma promessa a Ismael, você será pai de uma nação. Tá? Então, vindo essa promessa lá de Abraão, ele reitera a Ismael também essa promessa. E aí para frente a Ismael segue a sua vida na história, tá bom? Então, Deus não deixa Ismael morrer e tem misericórdia disso. Pastor, o Ismael aí, ele não era tão menino, não, né? Então, aqui, ó, 14 anos mais ou menos. Porque é mais ou menos o tempo que Abraão tinha mais ou menos 86 quando Ismael nasce. Aqui fala que quando Isaac nasce ele está com 100, 101. Então é 15 anos aí mais ou menos, 14, 15 anos. Mais ou menos essa idade Ismael tem. É um jovem, né? É um jovem. Se você for colocar uma relação com a idade que eles viviam, então ali nessa época 170, 180 anos é bem jovem, né? Com essa relação. Depois a gente vai falar de Isaac. A idade de Isaac, quando ele é levado no sacrifício, que já é mais uma discussão aí. Que na teoria Isaac não era tão menino quando ele é levado para o sacrifício. Ele deve ter em torno de 20 e poucos anos, aí a 30 anos, quando ele é levado para o sacrifício. Então ele não é tão menino. Essa idade que é mais discutível. Ismael aqui tem uns 14, 15 anos, pela descrição aqui. Aí depois tem um acordo. A gente vê a mão de Deus, todo momento dessa história, quando a gente fala sobre os patriarcas, os 4 grandes que a gente vai falar, Abraão, Isaac, Jacó e José, toda vez que a gente estiver falando de patriarcas, a gente vai ver a mão de Deus sobre os patriarcas. Então aqui eu coloquei ali o acordo de Abraão e Abimeleque. Esse Abimeleque lá de Gerar vem, depois que Abraão sai, ele vem até Abraão para fazer um acordo. Por quê? Porque ele vê que Abraão está prosperando. Então, quando você vê uma nação próspera, você quer fazer acordos com aquela nação. Acho que Deus deixa isso aqui porque Ele quer reafirmar a mão dele sobre o povo dele. Então, pode completar ali, ó. Jure diante de Deus que não irá enganar-me. Abimeleque falando com Abraão. Assim, rei de Gerar fala com Abraão alegando que o havia recebido muito bem, mesmo sendo um estrangeiro. Então, Abimeleque chega para Abraão e fala, eu te recebi e eu quero que você não me engane mais.
igual você me enganou aquela vez. Abraão reclama com Abimeleque sobre um poço. Aí dá um probleminha. Eu tinha um poço lá, os seus caras vieram e tomaram o meu poço, e eu vou te dar agora 7 ovelhas aqui para provar que esse poço era meu. Lembrando que, por que a gente fala tanto de poço? A água era muito valiosa. Quando a gente fala de água, é valor. A água era valiosa, tá? Naquela época. Então, Abimeleque fala sobre um poço que seus servos haviam tomado com força. Então, demonstra que tem um atrito ali, tá? E os dois firmam um pacto de paz, um pacto que eles não vão ter mais atrito. Beleza? Alguém perdeu aí as palavras? Não, né? Tranquilo? Então vamos lá, capítulo 22, eu quero que você olhe para mim agora. Capítulo 22, Deus prova Abraão. Tenta entender a loucura disso aqui, gente. Talvez na cabeça de Abraão. E aí que a gente começa a entender um pouquinho esse tal do pai da fé. Deus promete um filho, Deus dá um filho, e aí Deus simplesmente uma manhã chega para Abraão e fala: agora você vai pegar esse seu filho e vai oferecer esse sacrifício para mim. Quem aqui não chegaria? Deus, você está maluco? Como que você fala para mim que eu vou ser pai de nação, agora você está falando para eu sacrificar esse menino, esse homem? Eu quero que você pense em algo de valor na sua vida. Quem é pai aqui? Quem é pai aqui? Já pensou no teu filho, né? Se bem que tem na hora que a gente tem vontade de sacrificar o filho, né? Mas pensa na parte boa, na parte boa. Pensa na bênção que é o seu filho ali, tá? Então, eu quero que você tente se colocar, é muito longe, é muito fora da nossa realidade, porque o holocausto também não faz parte da nossa realidade. Eu espero que ninguém aqui fez um sacrifício com animal, enfim. Isso não faz parte da nossa cultura. Por que o holocausto é inserido ali no povo de Deus? Tem uma relação com Jesus. Então Deus já está querendo ensinar como forma de adoração, e aí principalmente como forma da aspersão do pecado, como forma de limpar o pecado, o sangue derramado, o cordeiro puro, enfim, isso caminha pelo povo de Deus. Lembra que a gente falou? Sempre a história do personagem está embaixo da história do povo, que está embaixo da história de Deus. Quando Deus pede uma prova de Abraão sobre o seu filho, ele não está fazendo nada mais do que o que Deus fez com Jesus. É a mesma coisa. Deus então é o plano de Deus ali se cumprindo. Então vamos estudar um pouquinho do como foi essa prova. Primeira coisa aqui, deixa eu ver o que está na apostila aqui. Então vamos lá, vamos completar esse primeiro versículo aqui. Quem pode ler para mim? Toma seu filho, esse único filho Isaque, a quem você ama. Legal, hein? Deus fala, único filho. Por quê? Será que Deus está desmerecendo ali Ismael? Não. Ele está falando sobre a genealogia, sobre o filho da promessa. Agora sim, filho da promessa. Pode seguir, por favor. Vá para a região de Moriá. Pode seguir. Ali em Holocausto. Num dos montes que eu lhe indicarei. Vamos lá. Abraão está na região de... A gente vê naquela história com Abimeleque, onde é o poço que ele compra de Abimeleque, essa região de Berseba, tá? Essa região até nos dias de hoje tem uma cidade aqui, tá? Esse mapa é atual. Deus fala para Abraão levar Isaque até o Monte Moriá, que também na Bíblia tem como Monte Sião, a gente pode dar essa nomenclatura, que é na cidade de Jerusalém, onde foi construído o templo de Salomão, tá? Monte Sião, uma distância deixa eu parar aqui, entre Berseba e Sião, mais ou menos 80 a 100 quilômetros. Vamos lá, mata teu filho, por amor a mim, mas não mata ali fora não, 80 quilômetros. Vai ter que andar até lá, vai ter que levar teu filho, vai ter que caminhar com ele, vai ter que processar isso na sua mente. Talvez essa caminhada seja algo que Deus estava tratando no coração de Abraão.
né? E aí a palavra de Deus fala que ele pega 2 servos e leva o filho para lá, tá? Vamos seguir ali. Então, uma caminhada mais ou menos de 80 quilômetros entre Berseba e Monte Sião, Monte Moriá. Quando a gente fala desses 2 montes, se entende que é o mesmo monte, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Fé de Abraão, que a gente tem que destacar. Quem pode ler para mim, por favor? Voltaremos. Está no pé do Monte Moriá, os 2 servos, o filho e ele. Então ele fala, a gente vai subir, adorar a Deus e nós voltaremos. Espera aí, gente. Voltaremos. Ele não estava indo matar o filho dele? Sim, né? Olha a demonstração de fé de Abraão. Ele crê. Não sei se sabia, Paulo. Eu acho que ele tinha fé que Deus ia fazer alguma coisa. Ou se na hora ele ia parar, ou na hora ele ia ressuscitar aquela... Enfim, eu creio que ele tinha uma fé. Que ele vai e fala, nós voltaremos. Eu quero que você pense agora numa dificuldade que você já passou, que você está passando, numa tentação, enfim, uma dificuldade. Será que você está tendo essa fé em Deus, que Deus vai resolver? Ou você está querendo fazer por sua conta? Abraão podia estar levando um cordeirinho ali, pensando, Deus na hora vai mudar de ideia. Podia ter falado não, né? Uma pessoa hoje de manhã falou, e se Abraão falar não? Eu falo, a gente não ia estar aqui, sei lá, que Deus precisou trabalhar na vida de Abraão, né? Então, Abraão teve essa fé e ele sobe o monte. É bem legal agora essa passagem. Quem pode ler para mim, por favor? Então disse Isaac, perguntou ao seu pai, brasa e a lenha do cordeiro. Onde está? E olha que legal que Abraão responde. Respondeu Abraão, o Deus proverá. Gente, olha como Deus é um Deus detalhista. Ele faz Abraão sair lá da terra dele. Fogo. Não era fácil ter fogo nessa época. O povo nômade tinha o costume de levar o fogo. Então, a ideia aí é que Abraão sai lá da terra dele, anda 80 quilômetros, tendo um fogo ali, alimentando um fogo, para chegar na hora ele não ia ter um fósforo lá, acender, não ia ter que fazer. Quem é churrasqueiro aqui? Que é bom de acender uma churrasqueira? Meio litro de álcool, fósforo, assim. Quem tem dificuldade de acender churrasqueira? Levanta a mão aí, agora bem sério, eu tenho dificuldade. Já não é difícil com todo o artifício que a gente tem aqui. Imagine lá, então, Deus no detalhe faz Abraão levar, o menino olha e fala, pai, o homem ele começa a se ligar. Tá o fogo, tá a lenha, tu tá com o facão balançando aí. Cadê o cordeiro, pai? Cadê o cordeiro? O Isaac começa a se ligar. E aí e Abraão fala, Deus proverá. Deus proverá. O cordeiro, onde está? Respondeu Abraão. Aí Abraão responde, Deus proverá, né? Onde está o cordeiro? Aí, interessante é que essa fé é demonstrada em Abraão. Eu acho interessante que ele fala aqui, amarrou, você pode completar ali, seu filho e colocou sobre o altar. Isaac, podia, né? Então ele amarra Isaac, coloca sobre o altar em cima da lenha. E aí no momento, né, do sacrifício, um anjo aparece e fala, não toque no rapaz. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou o seu único filho. E Isaac não houve resistência, né? Não fala que... Porque era um mocinho. Olha, eu acho que não foi a coisa mais tranquila da vida de Isaac, né? A Bíblia não fala que Isaac relutou, enfim. Mas amarrar é um sinal... Por que eles amarravam os animais? Para o animal não fugir, né? Então, eu creio que Deus também é um fato que está trabalhando na vida de Isaac também. Né? Deus também está trabalhando na vida de Isaac ali. E ali Deus provê. Tem o carneiro, o cabrito. Você pode completar ali, né? Acho que tem para completar. Abraão ergueu seus olhos e viu o cordeiro, o carneiro, enfim. Você pode colocar ali, preso e esperando para ser usado em sacrifício.
Então, eu acho legal quando ele fala aqui, agora sei que você teme a Deus. Ele precisou passar por essa prova. Muitas vezes na nossa vida a gente precisa passar por alguma prova para demonstrar a nossa fé, para entender que a gente ama a Deus de verdade. Não sei o que vocês estão passando na vida de vocês aí, mas pode ser que seja uma prova de Deus, tá? Então, fique firme, faça o que é certo. Às vezes você está com o facão lá para cortar o Isaac no meio, mas Deus está provendo, amém? Fique firme aí. Legal aqui, ó. Acho que eu coloquei ali, né? O lugar onde tudo aconteceu, hoje tem uma mesquita chamada Domo da Rocha, ou Cúpula da Rocha, que é mais ou menos aqui, ó. Vamos lá. Dentro de Jerusalém, tá? Monte Sião. De cima do Monte das Oliveiras, que é um dos montes mais altos lá em Jerusalém, se consegue ver essa mesquita que tem um teto de ouro. Acho que, não sei se vocês já viram, já ouviram falar. Então é uma mesquita islâmica. Pessoal, aqui, ó, a gente não vai entrar nesse mérito, a gente conversou hoje Então aqui, ó, acredita-se, né, que foi aqui. Aqui é o Monte Moriá, o Monte Sião. Então foi construída essa mesquita aqui. Acredita-se que foi aqui. Aqui, pessoal, existem 3 grandes religiões que disputam esse local. Esse é um local que, enfim, é citado no islamismo, no judaísmo e no cristianismo. Então é uma região que você vê uma mistura de muita fé ali. Então você vê ali uma mesquita num local sagrado, porque para eles é sagrado, né? Enfim, também, né? Eles acreditam em partes sobre isso. Então há uma disputa muito grande por essa região. Quem conhece lá, quem já teve a oportunidade de ir para Jerusalém, espero que um dia vocês tenham a oportunidade de conhecer, né? Dizem que é fantástico, é um lugar que a gente sente a presença de Deus. Se você não conhecer a Jerusalém, espero que vocês conheçam pelo menos a Nova Jerusalém, né? Amém? Vamos estar lá junto, né? Pelo menos a Nova a gente vai conhecer. Mas é um local de muita disputa. Então tem 3... O cristianismo é o que menos ali talvez brigue, mas judaísmo e islamismo tem grandes conflitos aqui nessa região. Mas ali tem um monumento onde eles acreditam que foi o local de sacrifício. Tá bom, gente? Vamos seguir aqui. E aí Deus reafirma. A partir do momento que Deus oferece ali seu único filho, Ele reafirma. Você pode completar ali. As suas gerações serão tão grandes e numerosas, seriam como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Dá a entender, então, um pouquinho depois que retorna Abraão dessa viagem de Isaac, Sara falece, Sara morre. A palavra de Deus fala que Sara, quer ver aqui, ó, acho que eu coloquei aqui. Sara viveu 127 anos e morreu na própria região de Canaã. Por essa idade de Sara, a gente entende que Isaac não era tão novo na época do sacrifício ali, tá? Então, porque ela já está com 127, dá uma diferença de uns 30 e poucos anos do nascimento. Então, o tempo ali dá a entender que Isaac devia ter ali uns entre 25 a 30 anos no sacrifício ali, na onde Deus prova, tá? Voltando a falar, eles viviam aí 150, 160 anos. Se você coloca nessa régua, ele ainda era jovem, né? Se você coloca na régua de hoje, nossa, já era um pouco mais adulto, né? Ainda não tão jovem, mas um pouco já mais adulto, tá? Então, com 127 anos, Sara morre na região de Canaã, e era uma região onde viviam os hititas, tá? Quem que eram os descendentes dos hititas? Se você viu, acho que você não conseguiu talvez ver tanto detalhe, vem de Cã, um dos filhos de Noé, vem os hititas, tá? Essa região não era a região do povo de Deus, mas ele vem de Cã, e ali, importante agora, era cultural celebrar e colocar os mortos num lugar importante, ser enterrado bem, enfim, geralmente eles eram enterrados em cavernas, né? Geralmente nesses locais. Então, você vê o cuidado de Abraão com a morte de Sara.
ele pede para comprar um local, o pessoal oferece esse local de graça, e ele fala, não, eu quero pagar por esse local. Então ele dá valor à vida de Sara, ele dá valor a essa mulher que foi, e ele quer pagar por esse local. E a palavra de Deus fala que ele paga 400 moedas de prata, tá? Até se você quiser completar ali, eu acho que eu coloquei 400 peças de prata. E aqui também a gente consegue visualizar, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Também tem um monumento. Deixa eu fechar aqui. Ó, então acredita-se que Sara morreu nessa região de Hebrom. E aqui não era onde Abraão estava estabelecido. E aí, onde foi comprado, hoje tem um monumento que é o túmulo dos patriarcas. Depois, posterior na Bíblia, a gente vê que Abraão é enterrado no mesmo local, tá? Então acredita-se que é uma cidade chamada Hebrom, né, na região de Jerusalém. Acredita-se que Abraão e Sara foram enterrados nesse local, tá? E aí a palavra de Deus fala que ele comprou, ele quis dar esse valor à vida de Sara, não largou ela em qualquer lugar, tá? Lembrando, ó, tudo ocorre nessa região aqui, ó, de Israel. Tudo que a gente está falando ocorre nessa região aqui. Vamos voltar. E aí, deixa eu ver, foi completado ali, né? Sim, 400 peças. Capítulo 24. Presta atenção no efeito sonoro. Ó. Então, Isaac cresce. E aí, você pode olhar para essa bela mulher aí, chamado, quem lembra o nome dessa mulher? Rebeca, né? Então Isaac cresce. E antes de Abraão morrer ali, você pode pegar nossa apostila ali, já com uma idade avançada. Quem lembra lá o nome do servo de Abraão, que era o mais velho lá? Eliezer. Ele dá uma missão para Eliezer. Abraão tem essa noção do povo de Deus, então ele quer que o seu filho não case com uma nação que não adora a Deus, com uma mulher que não adora a Deus. Então ele tem esse cuidado e envia Eliezer para buscar uma esposa para Isaac. Daí coloca aqui, ó. Ele faz seu servo fazer um juramento pelo Senhor, que buscará uma mulher no meio do povo e que não deixará que seu filho volte a morar na terra dos seus antepassados. Volte. Por quê, gente? Depois você vai ver que naquela região de Arã existia idolatria no meio do povo, imoralidade. Lá no livro de Josué, fala aquela região, ele faz um contraposto dessa época, sobre um povo rebelde, um povo idólatra, um povo imoral. Então Abraão está falando, ó, tu vai buscar do meio do meu povo, do meio da minha parentela, e um pouquinho antes, a gente não vai entrar em tanto detalhe, mas um pouquinho antes ele recebe notícia que um irmão dele tem um filho, enfim. Então ele sabe que lá naquela região tem parentes dele, e ele envia Eliezer para buscar uma esposa para Isaac. Eu trouxe aqui, ó, quem aqui faz ministério? Quem aqui de alguma maneira faz ministério aqui na igreja, tá? Vocês, em algum nível, vocês são servos, primeiramente a Deus, né? Mas servos em algo na sua vida. E é muito legal, quase não se fala de Eliezer aqui, né? É muito legal se destacar o coração de Eliezer. Eu não coloquei na apostila, mas se você quiser anotar, Eliezer foi um cara que foi um excelente servo. Abraão dá uma missão para ele e ele faz com excelência. Eu coloquei alguns atributos aqui, ó. Ele aceitou o desafio. Ele ia ter que sair de uma região, viajar um monte atrás de uma esposa. Ele examinou as alternativas, ele pensou como ele ia fazer aquilo. Se você leu, você lembra aí que ele planejou, enfim, uma maneira de Deus confirmar aquela missão para ele. Ele promete que ia seguir as instruções, então ele fala, eu vou seguir, conta comigo. E aí ele pensa, mas se der errado, o que eu faço? Então ele pergunta para Abraão também as alternativas. Ele efetuou um planejamento de como fazer. Ele colocou o plano na mão de Deus.
ele orou pedindo direção. A hora que ele chega na porta da cidade, próximo à cidade, próximo ao poço lá, ele pede para Deus, Deus, ele coloca uma condição lá, se você leu, você lembra? Se não você leu, eu vou rapidinho falar. Ele fala assim, se uma mulher vir aqui e eu pedir água para ela e ela me der água e der água para os meus camelos, é essa mulher que o Senhor está me mostrando. Tá? Então ele coloca uma condição ali. E ele coloca na mão de Deus, ele planejou uma estratégia, ele aguardou, ele esperou o momento certo de fazer isso, ele observou atentamente, ele explicou a situação. Quando ele chega lá na casa de Rebeca, ele explica toda a situação, então ele prestou atenção, e ele seguiu o plano até o fim. Tá? Então, Abraão confia a ele uma missão e ele cumpre essa missão. Vamos seguir ali. Eliezer faz uma oração a Deus com algumas condições: que ela desse água para matar a sua sede e dos seus camelos sem hesitar. Uma bela jovem se apresenta, atende aos seus pedidos conforme sua oração. Ela é Rebeca. Gente, presta atenção aqui. Cultural. Quem pegava água no poço eram as mulheres. Até um homem falou, podia ser assim hoje, né? Mas as mulheres até hoje são guerreiras, têm dobrado, né? Limpa a casa, ajuda, enfim, faz o trabalho, faz um monte de coisa. Culturalmente, eu dei uma pesquisada, mais ou menos os vasos, os cântaros, era 20 litros que a mulher carregava. 20 litros. Um camelo pós-viagem tomava em média de 80 a 100 litros de água. 80 a 100 litros de água. Então, dar água pro carinha era fácil, né? Eliezer, toma aqui um litrinho de água agora, vai dar água. Fala aí vamos colocar uns 5 camelos, acho que fala 10 camelos na leitura, né? 10 camelos. Coloca aí, 10 camelos vezes 80, 800 litros dividido por 20, 40 ida e volta pegando água ali, né? Não sei se ela deu água para todos os camelos, enfim, mas era uma condição, tinha que ser exata. Então Eliezer não foi, se alguém aparecer e ela balançar o cabelo, ou se ela piscar, se ela coçar a cabeça, Deus é essa. Não, ele falou, tem que dar água para mim e para os meus camelos. Você fala camelos? Tem que ser todos. Não sei, enfim, não sei se eles encheram a pança lá, mas... Mas fala de 10 camelos, né? Não, aqui fala, tirarei a água também para seus camelos até saciá-los. Então, até saciá-los. Então, bebeu água o camelo lá, né? Então, Rebeca trabalhou, né? Trabalhou. Então, foi resposta de Deus ali. E aí a gente vê que Eliezer já dá uma peça de joia lá para ela. Aparece na história, a primeira vez, a figura de Labão, irmão de Rebeca. Labão, a primeiro momento, ele pergunta, o que aconteceu? E ele já olha para o colar e para a pulseira que ele recebe. Então já vê um coração ganancioso. É o mesmo que vai fazer Jacó trabalhar 14 anos para ele. Então ele já está na ideia ali. Aí Rebeca vai lá, eu estou resumindo a história, conta o que aconteceu. Eliezer explica tudo que falou com a Rebeca, explica para todo mundo e fala. E aí os familiares falam, então deixa a Rebeca mais 10 dias com a gente aí. Eliezer fala, não, vamos já. E aí a gente vê o coração de Rebeca, ela entende que ela foi escolhida de Deus, ela entende esse chamado e ela fala, não, eu quero ir agora, vamos embora, eu quero achar esse tal de Isaac, o filho da promessa, vai ser a minha promessa. Talvez ela estava querendo ir embora de casa mesmo, né? Já aproveitou, estava cansada de puxar água, né? Falou, vai saber que aparece outro com essa promessa aí, vamos embora logo de uma vez. E aí a palavra de Deus fala que Isaac casou-se com Rebeca e essa foi a consolação que Deus deu a ele pela morte da sua mãe. Então, sua mãe morreu e ele dá de consolação Rebeca para ele. E aí começa, mais propriamente dita, a história de Isaac. História de Isaac. A gente vê uma proteção de Abraão sobre a vida de Isaac. Está protegendo seu filho aí? Sim? Talvez teu filho não está mais embaixo da sua casa, não está mais embaixo da sua asa. Como que você pode proteger seu filho hoje? Orando. Uma proteção espiritual. Você vê que
Talvez Isaac poderia sair e procurar ali mulher no meio do povo de Gerar, no meio dos hititas, mas não. Abraão tem uma proteção sobre seu filho. Papel do pai, gente, papel da mãe, proteção. Super proteção? Não. Proteção em cima do seu filho, tá? É um papel do pai. A gente tira aí um ensinamento da vida de Abraão. E aí chega morte de Abraão. Isaac volta, casa, seu filho já está engrenado, o filho da promessa já está engrenado. E aí Abraão morre. Antes disso ele tem outro casamento com Quetura, se você quiser Quetura, se você quiser escrever aí o nome dessa esposa dele. Abraão, Quetura, Q-U-E-T-U-R-A. Abraão vive 175 anos. E ele é sepultado junto com Sara, tá? 175 anos, na caverna de Macpela, M-A-C-P-E-L-A, caverna de Macpela. A morte de Ismael, ele morreu, aí a Bíblia cita, né? A morte de Ismael, 127 anos. Macpela, Mac de McDonald's, não é Mac, não, desculpa, tô com fome, é Mac, M-A-C, Macpela. Ismael morre com 127 anos, você pode anotar aí. E a Bíblia reafirma que... 137? Então acho que eu errei aí. Então, não, o minha fala 175 anos. Não, Ismael. Ah, tá. Eu devo ter confundido, gente. 137? Então tá, desculpa. 137 anos, gente. E aí reafirma um povo duro, um povo bravo, um povo rebelde ali sobre a descendência de Ismael. E aí aí entra a história de Esaú e Jacó, tá? Olha, maldição não, mas algo interessante. Rebeca era estéril. E aí Isaac ora por Rebeca e ela tem um filho, né? Ela vem engravidar de Esaú e Jacó. E já dentro, interessante a gente falar isso, dentro da barriga já tem uma disputa ali, uma briga dentro da barriga, Esaú e Jacó. Vamos destacar aqui para a gente terminar, depois a gente vai para a próxima aula para resumir isso, tá? Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer a carne que seu filho caçava. E Rebeca preferia Jacó. Quem é pai aí? De mais de um. Quem é pai de mais de um? Mais de um. Cuidado com a preferência do filho. Eu não sei como que funciona isso, porque eu só tenho um por enquanto. Daqui uns dias, em breve, terei outro. Mas a preferência de filho sempre dá problema. Aconteceu com José também a preferência de filho. Esaú. Tá, vamos lá. Rebeca era como sua sogra estéril, e veio engravidar através da intervenção divina. Isaac preferia Esaú. Rebeca preferia Jacó. Aí cresceram os meninos. Num belo dia, Esaú chegou de uma caçada faminto. Lembra? Esaú era o caçador. Ele chega numa caçada faminto. Jacó preparava um ensopado e fez a proposta. Lembra da primogenitura? Quem nasceu primeiro foi Esaú. Jacó nasceu com a mãozinha no calcanhar. Por isso que é importante ler, tá? Eu subentendo que você leu, tá? Então, Esaú nasce, Jacó nasce com a mãozinha lá. Jacó quer dizer trapaceador. Já nasce lá com a mãozinha no pé. Aí, Jacó está preparando, Esaú está preparando um ensopado lá, e ele faz uma proposta: eu te dou a comida e você me dá a tua primogenitura. E Esaú faz Jacó jurar: tá bom, beleza, você agora é o filho primogênito. E aí ele serve um prato de lentilha, e aí ele troca essa primogenitura dele, Jacó troca essa primogenitura dele com Esaú.
Beleza? Chegou uma caçada, porque eu esqueci o nome. Faminto. E aí você pensa, um prato de lentilha, gente. Se fosse uma pizza da Chefs, pelo menos, né? Aí você podia pensar. Mas ó, o ensinamento para a gente encerrar essa aula aqui. Nunca tome decisão importante na sua vida fora do seu comum. Né? Aqui no caso ele estava com fome, né? Nunca tome decisão importante com fome. Esposa, você quer conseguir uma coisa do seu marido? Peça quando ele está com fome lá, que ele vai e fala, não, beleza, toma aqui, me dá a comida que eu te dou. Você resolve aqui. Não, mas ó, pra gente encerrar essa aula aqui, dei a dica agora, né? Você tá levando a pizza e você pergunta, me dá o cartão de crédito e eu te dou a pizza. Aí, na hora que ele vai te dar. Mas vamos lá, ó. Ensinamento pra gente encerrar a nossa aula. Nunca tome uma decisão importante da sua vida estressado, cansado, fora do seu comum, tá? Jacó volta de uma caçada. Esaú volta de uma caçada exausto, cansado. E aí ele faz uma proposta por causa de uma comida. Ele troca aquele direito que era o maior direito que tinha na vida ali, que era a primogenitura. E ele troca por aquilo. Talvez ele não pensou o que era a primogenitura, a importância da primogenitura. Talvez ele não pensou. Então, naquele momento, ele não ligou para a primogenitura. Então, ele abre mão por um prato de sopa, que depois ele ia ficar com fome de novo. Então, ele abre mão daquilo. Tá bom, gente? Você pode terminar de preencher em casa e a gente fala rapidinho aí sobre isso na semana que vem. Vamos fazer. Alguma dúvida? Não, hoje eu sei que foi bem corrido. Semana que vem eu vou tentar dar uma enxugada na aula para ficar mais tranquilo, tá bom, gente? Mas é que hoje teve prova, né? Todo mundo foi bem, enfim, mas vamos encerrar essa aula, vamos orar. Deus, eu te agradeço, Pai, por essa aula, por esse ensino, Deus, te agradeço pelo que o Senhor tem falado. Que nós sempre possamos estar centrados em Ti, Pai. Nunca tomemos decisão à flor da pele. Que a gente possa aprender aí com Abraão, com Esaú, com Jacó, Pai, com aquilo que é ensinado, Pai. Eu te agradeço, Deus, por cada aluno aqui, que o Senhor leve em segurança para a sua casa. Que a gente possa estar fazendo a tarefa, aprendendo mais contigo, Pai. Que o Senhor abençoe essa turma em crescimento, Pai. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.